Yandai derese Muroyete te tupo Jeresu Bureru Yandai derese. Fundamento, né, ou seja, dessa grande história desses povos da Amazônia, eh, no primeiro plano, eu penso que essa grande história, no primeiro momento, ela foi ofuscada exatamente com a chegada, né, da sociedade ocidental, né, os europeus. E essa história, né, foi uma história mais ou menos de negação dessa grande história da Amazônia antiga. Esses ambientes, eles foram densamente habitados, né, e essa habitação a esses povos que viveram, ou seja, há milhares de anos. Tem dado que, segundo o professor Eduardo Neves, de entre 13 e 14 mil anos, ou seja, esses povos já estavam aqui em conexão com esse ambiente. E aí, essa conexão vai fazer exatamente uma mudança, uma transformação nessa paisagem, que, a meu ver, eu como povo descendente dessa grande história ancestral da Amazônia, eu penso que o primeiro ambiente que foi lançado aqui foi a mudança nessa paisagem. A mudança acontece exatamente com as plantas. Então, esses povos conseguiram fazer esse transporte, esse manejo dessas espécies muito bem concentrada. E eu até chamo isso, eu escrevi um texto sobre isso, que eu chamo as biodigitais desses povos que viveram aqui na Amazônia. Por que bio? É a vida, né? Então, ao longo dos séculos de convivência e de permanência dos povos originários, né, dos povos indígenas, né, nessa região do nosso país e especificamente na Amazônia, né, ao longo dos séculos de relações estabelecidas entre os povos e deles com os elementos da natureza, eles foram construindo práticas e saberes, né, transformando essa realidade. Então, nunca foi uma participação eles nunca estiveram nesse ambiente de maneira passiva, eles estavam agindo, eles foram atores, né? Então, eles sempre foram ativos, eles transformaram, eles se relacionaram, eles modificaram a paisagem, eles selecionaram árvores, né, e frutos, né, e raízes e sementes que hoje nós utilizamos no nosso dia a dia, na nossa mesa como alimento, né, ou na perspectiva medicinal, né, ou como instrumentos, como ferramentas nas nossas casas, nos nossos sítios, nos nossos terrenos, nos nossos lugares, né? Então, tudo isso é fruto de uma intervenção ativa desses povos em relação à natureza. Então, eles sempre transformaram. Eles praticavam agricultura, né? Eles não somente coletavam, eles não somente tinham uma postura passiva, mas eles atuavam. A chegada dos europeus começa ainda no século XVI. E ao fazer as grandes viagens, eles começam a descrever a região, né, com a quantidade de indígenas que viviam em cada nação. Existia sempre alguém ligado à igreja, um frei, um padre, que fazia o diário de viagem. Os primeiros habitantes dessa região de Quari foi a nação dos Jurimáguas. Essa nação, ela compreendia desde aqui da foz do Lago de Quari, né, onde deságua as águas do Lago de Quari, até o rio Purus. Era uma tribo muito grande, altamente organizada e que trabalhava principalmente a cerâmica. Voltando a esse ponto do Gaspar de Carvajal, ele faz essa narrativa que entre Cidade de Codajás e a foz do rio Purus, ele encontrou uma sociedade imensa que ele chamou de Aldeia das Louças. Isso está lá no registro dele, está publicado isso. Que tinha uma cerâmica muito colorida, e aí ele chama vitrificada, né? Isso está exatamente no relatório. E ele diz o seguinte, que talvez fosse uma cerâmica igual, olha lá, igual, ou seja, paralelo ou melhor que a cerâmica de Málaga. Málaga é uma cidade, né, da Espanha. Então, olha só a elegância, né, do olhar, né, do cronista, que ele descreve exatamente essa cerâmica. Então, eu penso que isso são dados importantes, ou seja, dessa história, né, dessa crônica, e mais o registro arqueológico. Então, a arqueologia vem mostrando que essa cerâmica é uma das cerâmicas mais antigas do continente da América do Sul, em torno de quase 8 mil anos. Então, há 8 mil anos, entra exatamente nesse meio social
a necessidade de produzir cerâmica para atender uma demanda social. E aqui eu vou dar um exemplo muito bem, talvez muito característico. Veja só, se você está no centro da floresta, você se alimentou de uma caldeirada de bodó, e lá pelas 2, 3 da manhã dá uma sede, você era capaz de descer o rio e beber água? Não. Então eu penso que essa cerâmica ela vai atender essa demanda social. E outros dados também, fora a questão seja de armazenar água, a semente, a farinha, e também a gente tem encontrado, ou seja, dentro de vasos cerâmicos, restos mortais. Então a cerâmica também atendeu, ou seja, os eventos fúnebres das populações que viveram aqui na Amazônia. Então, geralmente, na escola brasileira, a gente ouve o solo da Amazônia ele é extremamente pobre. Então, essa pobreza talvez é o desconhecimento da ciência até agora no momento, porque os estudos eles são muito preliminares. Precisa de fazer estudo mais profundo para mostrar que esse ambiente aqui chamado de Amazônia, dado exatamente pelo primeiro europeu que desceu aqui, que foi o Gaspar de Carvajal, quando ele desce aqui e aí esse cronista, ele registra exatamente essa história, ele narra que ele encontrou bairros que sumia de vista, e esses bairros estão em conexão exatamente com o fundo da floresta. Então, me parece que essa conexão entre a margem do rio e o interflúvio, isso sempre aconteceu porque nós temos encontrado sítios arqueológicos, né, com essa característica que eu coloquei de mudança de paisagem com solo, né, que aqui, da região foi chamado de solo de terra preta de índio. Eu costumo chamar de solo ancestral, porque foi um solo transformado por essa ação criativa desses povos para quê? Para atender a sua dieta alimentar. A questão da distribuição das terras já começa com o Marquês de Pombal, a partir de 1750. Aí você já tem um momento de realmente deixar essa área com características europeias. É mudado os nomes dos locais, Coari passa a ser chamado de Alvelos, e é enviado um destacamento de militares para Alvelos. E nesse destacamento havia incentivos para que os militares casassem com as indígenas. Eles eram premiados com isso e recebiam grandes incentivos para se criar ali uma comunidade dessa miscigenação do europeu, homem, com as indígenas. A partir desse momento já começa a separação ali entre 2 sociedades, né, os indígenas e os caboclos, resultados da união do europeu português com as indígenas. E essa preleição de casamento dos militares com as indígenas fez o afastamento dos povos que estavam ali naquelas aldeias de repartimento para as áreas mais afastadas e ribeirinhas. As aldeias de repartimento eram uma forma de escravidão indígena. Ela estava ligada nas leis das missões. Os descimentos aconteciam da seguinte forma: o padre ia até a aldeia, convencia os indígenas a virem para uma aldeia principal, e lá eles se juntavam, várias tribos, é o que aconteceu em Alvelos, onde você tinha ali uma união de 7, 8 tribos, e que conviviam em torno da igreja. Mas elas serviam também de mão de obra do Ouro Vermelho, ou seja, os agricultores portugueses que estavam nessa região poderiam emprestar essa mão de obra indígena para trabalhar nas suas terras. Além disso, eles produziam também para a igreja e eram sempre usados como remadores. A chegada dos nordestinos para os seringais, principalmente, eles são a mão de obra dos seringais. E os donos de seringais incentivavam a morte dos indígenas. Então era
era premiado aos seringueiros que entregasse os pares de orelha ao dono do seringal, e eles recebiam mais armas ainda e munições para cada par de orelha indígenas entregue. Um seringueiro para uma aldeia indígena, ele não é nada. Acho que os nordestinos, eles não foram os criminosos. Os criminosos foram que trouxeram eles e implantaram aqui, entendeu? Então, veja só, o meu pai, ele foi seringueiro, meu pai é munduruku, ele foi seringueiro, e ele também foi balateiro e também é piaçabeiro. Então, ele contava exatamente essa atrocidade que era feito por pelo chamado aviador. Então, esse aviador, nessa expressão está na literatura, né? Esse aviador, ele que era exatamente o transmissor exatamente dessa doença do crime. E aí começa ainda maior o processo de extinção das tribos indígenas, que ficaram eh, refugiadas no centro da floresta. A distância das comunidades para o centro foi acontecendo dentro do processo, primeiro com os portugueses e agora com os nordestinos. Eles tiveram que se afastar dos grandes centros. Então, a evolução das comunidades rurais parte daí. Ficam longe para se proteger e muitas vezes escondidas. Se de repente a gente se debruçasse assim criticamente sobre a carta do Caminha, quando ele chega aqui, ele vai dizer: olha, Vossa Alteza, esse povo sucumbe inhame. A Carta do Caminho foi o primeiro documento que certifica exatamente esse grande dano às populações que viviam aqui hoje no território chamado de Brasil. Na Amazônia, isso foi ainda mais esse castigo, que a fé vai exatamente impor, vai matar exatamente essa cultura, mas há uma resistência, e essa resistência eu penso que hoje ela está muito mais presente no Brasil democrático. Então eu penso que essa democracia e esse diálogo desses povos hoje em rede pode exatamente reconquistar exatamente esses espaços. Essa expressão que vem lá da Grécia Antiga, democracia, isso foi muito trabalhado na Amazônia Antiga. E hoje esses ancestrais que estão contemporâneos, que têm esse diálogo, eu penso que essa mobilidade, essa junção exatamente desses saberes é importante para mostrar para o poder público que essa aqui é uma unidade, né, e é uma nação, e essa nação, segundo os direitos da ONU, precisa ser respeitada. Então eu penso que o movimento hoje, desses povos originários, isso é importante. E esse movimento vai levar, talvez, um novo conhecimento dessa história da Amazônia para manter esse ambiente, porque quem mantém esse ambiente aqui é esse diálogo desses povos. A organização dos povos indígenas em Quari, eu acompanho e é a partir de uns 20 anos, né, que começou a acontecer. É um processo de se auto-identificar indígena, né. Hoje há uma consciência entre os povos ribeirinhos que eles são, né, frutos de um processo de aculturação, e eles querem voltar a serem considerados indígenas. A gente observa as lideranças e as instituições mais envolvidas, acreditando que é possível uma vida melhor para os indígenas, né, e estão conseguindo essas conquistas. A gente percebe que a cada ano a organização dos eventos, a cada ano as conquistas vão ampliando. É através dessa mobilização que os povos indígenas têm alcançado hoje os seus direitos na área de educação, saúde, demarcação de terra, bem-estar social, né, bem-estar, o bem viver indígena. A gente tem que enfrentar a realidade, né, porque nós, mulheres, principalmente das aldeias que distante, que eu vivo na aldeia, eu não vivo aqui, né, lá na aldeia é dificultoso, né, para chegar até aqui. Então eu acho, assim, que é só coragem mesmo e lutar mesmo, porque senão não acontece. Tem muita coisa que a gente não tinha antes, e hoje a gente já consegue, né. Em termos de participação, evoluiu bastante, né, em termos de autonomia, em termos de fazer, né, do fazer. Que continue no movimento, porque é uma coisa muito importante para nós.
Muito importante mesmo, eu gostei e é um pouco sofrido, que eu estava falando, muitas vezes a gente viaja com condições, sem condições, mas a gente aprende, né. E a gente está nessa luta em busca também de recursos, né, para nossas aldeias, para o nosso povo. A minha visão dos jovens dentro do movimento indígena, eles estão mais proativos. Antes eles esperavam os adultos a ter à frente, e eles se isolavam. Estão indo para a luta também, não estão mais ficando ali, isolados, e sim estão indo para a guerra, para reivindicar os seus direitos, seus deveres e a melhoria, né, para dentro das aldeias. Que enquanto unidos nós estamos fortes, né? Desunidos a gente não consegue. Então a gente já conseguiu muita coisa com a nossa união, com a nossa parceria, né? Tanto com o Departamento dos Povos Originários, como com o ICAM, a FIUC, né? Então foi muito importante essa união para a gente conseguiu chegar até Brasília, conseguiu levar as demandas do município para lá também. Não fomos representando somente as nossas aldeias, nossas organizações, e sim um movimento no coletivo, as 98 aldeias que pertencem ao município de Coari. A determinação que a gente tem é uma coisa que ela vai de geração a geração. Os antigos lá atrás tinham a determinação de conseguir intensificar a cultura, todas as tradições, para que chegasse até nós hoje. E o nosso trabalho hoje, para que isso continue, é continuar lutando, continuar trabalhando para que isso possa estender muitos e muitos anos pela frente. E se todas as associações se unissem para lutar pelo só um objetivo, eu creio que as coisas seriam melhor. Davam mais futuro, né? E a gente tinha mais força, mais poder. Essa liderança, até aqui eu estou achando que eles estão indo bem, mas ainda tem coisas que falta consertar. É. Mas ainda há um entrave muito grande, né. As pessoas ainda acreditam, né, que esse espaço não é para nós, o nosso lugar é numa aldeia, é numa oca, é separado da sociedade. Para onde a gente vai, se a gente não pode ocupar espaços sociais? Então, assim, a nossa luta tem sido muito árdua, né, em busca não só da situação dos nossos direitos, mas também, assim, da nossa existência mesmo, né. É o nosso direito de viver, é o nosso direito de existir, de ter onde morar, né, e ocupar aquela terra que é nossa por direito. Essa organização eu vejo como muito positiva, né, porque, as consequências dela, talvez a gente só vai poder ver daqui a 30 anos, 50 anos. Os nossos filhos netos vão ver. E serão terras preservadas, né, um sistema econômico que, se realmente eles continuarem, né, com a produção de artesanato, as trilhas indígenas e principalmente a questão do manejo. Então, hoje nós temos, por exemplo, projetos de universidade, de institutos federais e de outras entidades que atuam no campo da pesquisa, do ensino e da extensão, que têm sido desenvolvidos nessas regiões, no sentido de valorizar, primeiramente de conhecer, até em alguns aspectos, quais são as práticas desenvolvidas naquele lugar por aquelas pessoas. E a partir disso, você constrói inclusive projetos de manejo, né, de ações mais integradas com aquelas populações e com aquele ambiente, a ponto de que aquilo possa seguir fluindo sem trazer maiores prejuízos para aqueles povos. Então é fundamental que a gente possa, em algum momento, olhar para esse conhecimento ancestral, olhar para esses saberes e para essas práticas, não como se estivéssemos nos diminuindo frente a isso. Implantado, né, pelos ancestrais ou de pessoas que viveram muito tempo aqui, né, nas chamadas terras firmes aqui, tá? E ele se estende desde as proximidades do leito dos Solimões, alcançando aqui essas porções mais elevadas do terreno aqui. Provavelmente, ou seja, a rocha sedimentar presente aqui deve ser uma rocha argilosa aqui, um argilito aqui, de tons amarelados, como já deu para observar aí. Mas nós precisamos fazer, sabe, um perfil, uma trincheira aqui, para descrever esses horizontes, para determinar que tipo de rocha é, até para a gente ver, sabe, a proveniência do material que serviu aqui, sabe, para fazer essas cerâmicas. O olhar para o conhecimento tradicional, o olhar para o conhecimento originário e todas as práticas associadas a esse conhecimento é uma forma de nós engrandecermos o processo que estamos construindo no presente, conhecendo tudo aquilo que no passado já se legou enquanto saberes e práticas desses povos originários, para a partir daqui podermos avançar no sentido de um futuro que seja mais acolhedor,
que garanta com que todos nós possamos superar realidades que a gente está vendo que está trazendo prejuízo para a gente. O artesanato é um produto assim que vem da necessidade, né, dos nossos povos. Assim, um paneiro, um utensílio, né, um utensílio que é usado ali no, no dia a dia da plantação, da roça, né, um arco e uma flecha. É um utensílio que você usa, uma arma, né, para pescar, para caçar. Então aí a gente usa também isso como o nosso embelezamento, né. Sem falar também que esses artesanatos, como esse que eu estou usando aqui, cada um desses tem um significado, né, para nós, uma proteção. O artesanato é uma coisa que representa os povos indígenas. Você assim, eu só me sinto o indígena quando eu estou usando o meu artesanato, né, o meu colar, o meu cocá. O que é a cultura? Não é só ser índio, você tem que mostrar a sua pintura, o caroço do açaí, né, fazer brinco, o tento, né, a ivira, que é os nossos acessórios das roupas. A dança é muito importante. Ela é muito representativa para a nossa cultura indígena. Colar, brinco indígena, cocá, né? Entendeu? Até porque nós somos indígenas, né? Entendeu? Povo indígena. Quari é indígena. E hoje o pessoal estão se unindo mais, cada vez mais, né? Para fazer algumas representações indígenas, entendeu? Como o nosso artesanato, a nossa cultura. A nossa cultura estava apagada. Hoje ela voltou a ter luz de novo, entendeu? Voltou de novo a brilhar de novo, porque não, isso estava apagado. Você olhar para um paneiro munduruku, se você olhar para um paneiro ticuna, se você olhar para um paneiro cocama, se você olhar para um paneiro tupari, para um Yanomami, todos são paneiros, mas são diferentes. Se você olhar essa diferença, e aí é a grande, acho que é o grande diálogo da Amazônia Antiga, que na ciência é chamado de ética. Então, todos têm a sua característica digital cultural. Então, eu penso que essa é a grande diferença, ou seja, dessa cultura. Os tissumi, os cordão que se chama de colar, de pulseira, peneira, tupé, aí passa para a cultura da farinha, que vem a farinha, da massa, que é da mandioca, a gente tira o tucupi, a gente tira a goma. O pão de índio é guardadinho lá na terra. Você tem que cavar ele para achar. Como é muito tempo, eles já vão, às vezes, aparece. E não vai desaterrando. Mas é enterrado. O que protege ele é a terra. No pão de índio. A nossa origem, da minha mãe, é ticuna. Ela disse que quando eles moravam aí com a banda do Quari Grande, o pai dela enterrava, tirava a goma e fazia, e ela disse que ele ganhava o mato. Só que ela disse que ela era muito pequena, né? Ela não prestou muita atenção, né? Achava que ele ia guardar para lá, na terra. A minha avó contava a história dos antepassados, da convivência deles, principalmente a cultura, né? Como é que eles conviviam, como é que eles viviam. Na hora que estavam fazendo a farinha, né? Tudinho, aí sempre eles tiravam para enrolar, para deixar ali, para quando terminava aquilo, para não acabar, para sempre estar comendo, né? Tiravam, faziam aqueles pão e deixavam, né, de reserva, feito, né, da massa, né, da mandioca, mistura goma, né, e aí aquilo ali armazena tudinho e deixa ali conservado. É assim que é feito. A gente deixa ali passar anos e anos. Depois que ele tá feito ali, pode preparar, enrolou, embrulhou com uma palha, que aí na terra ela vai ter aquela durabilidade mais, vai durar mais, que quando você pega, você corta, põe de molho, né? Molha ali para poder amolecer aquilo e voltar do mesmo jeito no dia que foi feito. E foi encontrado lá no roçado do meu irmão. Fui lá fazendo o roçado dele, ele encontrou ele enterradinho ali. Então, a gente não sabe quantos anos tem aquele pão ali conservado. Porque já isso aí é dos antepassados. Então é um histórico, é uma história nossa de ter conservado. Preparou, cavou, deixou ali. Então, o que eu penso agora, depois que meu irmão encontrou?
que foi algum tio, algum irmão da minha avó, da minha bisavó, que antes de falecer deixou ali guardado. Cada cacique deveria sentar com seus aldeados, nas suas aldeias, e repassar o ensinamento, o que significa um grafismo no seu corpo. Porque eu, como Cocama, não posso usar o grafismo ticuna, nem cambeba, nem miranha, nem mura, nem culino. Então, só posso usar o meu grafismo. Nossa cultura indígena hoje no município, a gente pode dizer assim, que 99% das comunidades indígenas hoje, elas não são falantes mais das suas línguas. Hoje nós temos Mura, Cambeba, Ticuna, Miranha, Cocama, né? Hoje nós temos aproximadamente de 13 a 15 etnias no município, mas nenhuma dessas etnias mais falam a sua língua de origem. É uma luta nossa, uma luta do movimento, no coletivo, que todas as aldeias que tiverem a quantidade de criança necessária, que tenha a sua própria a escola, que possa ter os seus professores, principalmente da língua materna, né? Que a nossa língua materna, tanto do povo Cocama como das demais etnias, já estão, né, acabando praticamente, está extinto. Realmente a língua dos indígenas está sendo esquecida, né? Cadê a nossa língua materna? Não falam mais, né? Que antigamente o pessoal trabalhava mais aqui em cima, né? E agora tá esquecido a língua, né, materna, né, que a gente tem, né? Perdeu a língua materna, então perde a tua identidade, perde a tua cultura. Então não tem como. Então a gente está tentando fazer uma articulação para que venham os professores da língua materna para dentro das aldeias. Então, o professor Ademar, que é do IFAM, que está agora em Manaus, a gente fez um projeto inicial aqui de mapeamento sociolinguístico, né, de algumas áreas de Quari, e a constatação é que a língua está perdida, né, e de quase todas as etnias. Alguns ainda falantes ticuna, mas muito poucos. E então, mas também nesse artigo que a gente está publicando em Portugal e que vai estar pelo mundo inteiro, a gente está informando que é possível esse resgate. Existem técnicas para isso, né? Deve existir dentro da aldeia um professor para ensinar já os jovens até os adultos a falar, porque tem muitos adultos que não conhecem a língua materna ainda. É possível, na educação escolar indígena, contratar professores que sejam falantes, bilíngues, e que possam ensinar os alunos os costumes e a língua, né? E a gente tem poucos aqui no município, mas é possível ainda com a tecnologia, com aula à distância, com apostilas, com cursos, e fazer esse resgate das línguas que ainda estão um pouco ainda vivas, que não foram apagadas. Então é isso que a educação escolar indígena também, ela vem buscando trabalhar, né? Essa revitalização da cultura, tanto desse processo de organização comunitária, como no processo da língua, né? Da língua de cada povo.